Tocha. Pai Senhor, pastor. Até Paz do Senhor. Benção na mão do Senhor. A última vez você pregou lá no Das Graças, no congresso, falando do céu, algo extraordinário, que foi um grande ministro. E eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua boca para falar nos nossos corações. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Deixa Deus te usar. Prazer todo meu. Meus irmãos, eu quero dar paz do Senhor para todo o Núcleo 7, para a liderança dos nossos irmãos aí do Núcleo 7. A igreja continua viva, poderosa e gloriosa. Amém, Jesus. As dificuldades, as crises, as tempestades da vida é motivo para Deus fazer mais milagre em nosso meio. Verdade. O tempo que Israel mais viu milagre foi o tempo do deserto. Em momento algum da história de Israel, eles viram tanto milagre do que no deserto. Lá eles viram o sol parar, viram água brotar da rocha, viram codorniz, maná, coluna de fogo, nuvem. E esse é o mesmo Deus que continua operando em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar uma palavra para vocês acerca do versículo que vocês colocaram aí na chamada. Daniel, capítulo 10, versículo de número 3. Daniel 10, 3, diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Já é o momento de pregar, irmão? Já? Pode? Então eu quero falar um pouquinho para os jovens sobre a vida de Daniel. Daniel foi um moço que veio no meio dos cativos. Ele chegou bem jovem, no meio dos prisioneiros, do povo de Deus que veio para a Babilônia. E Daniel, desde a sua tenridade, desde novinho, ele foi criado nos preceitos, nos princípios e no temor de Deus. E quando alguém é criado no princípio de Deus, na palavra do Senhor, é tão importante isso que a Bíblia diz: instrui o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Aí você me pergunta assim, pastor, mas e os que desviaram? Os que nasceram na igreja e desviaram? Eles podem até desviar. Eles podem até sair da igreja. Mas o princípio de Deus, da palavra de Deus, está dentro dele. Esse princípio de Deus nunca sairá da vida deles. Eles vão estar numa boate, eles vão estar numa prostituição, eles vão estar numa roda de droga, mas uma voz na consciência deles vai estar gritando, está errado. Esse não é o lugar de uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus e que ama a Deus. Então é por isso que o diabo ele sempre quer matar o desviado, porque a tendência do desviado é voltar para a presença do Senhor Jesus. Esse princípio de Deus que Daniel aprendeu lá na sua terra, quando seus pais adoravam, o seu povo glorificava, quando seus pais diziam que há um só Deus, um Criador, um Senhor, esse princípio ficou dentro de Daniel. E quando ele foi para lá, ele foi separado para viver no palácio e ser instruído em toda a ciência da Babilônia. Mas então ele faz o seu primeiro voto. Daniel é um homem de votos, é um homem de oração, é um homem de alianças com Deus.
É um homem que não se corrompeu e não se perdeu no tempo, desde a sua juventude. Então, Daniel, ele era um homem de jejum, era um jovem de propósito. Aqui está dizendo da vida dele: alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram essas 3 semanas. Ou seja, era um homem de propósito, era um homem de oração, era um homem de voto, era um homem de jejum, era um homem de revelações e visões profundas. Então, Daniel, ele foi marcado por Deus desde a sua infância, desde a sua juventude. Ele começou mais forte ali no capítulo 1, versículo 8, quando ele propôs no seu coração não se contaminar com a mesa do pão. Feliz é o jovem, determina no seu coração e que faz um propósito de não se contaminar com o mundo, com o pecado, com o diabo. Feliz vai ser esse jovem. Ele vai ser feliz na sua vida, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, enquanto ele vive. Então, Daniel, ele começou assim. Uma coisa interessante que eu vejo na vida de Daniel é que ele sempre preocupou em honrar a Deus. Aos jovens que estão nos ouvindo, que estão acompanhando essa live, a vocês que são líderes do Núcleo 7, e a todos que vão ouvir essa palavra, toda vez que você honrar a Deus, Deus também te honrará. Toda vez que você for submetido a uma prova, a uma luta, e você vencer a prova, vencer a luta, Deus vai ser glorificado na sua vida. E toda vez que Deus for glorificado na sua vida, Ele virá te honrar. E coisa gloriosa não é quando o homem honra o homem. Não é quando o ser humano honra o outro ser humano. É bom, é importante. Mas coisa gloriosa é quando Deus decide honrar você, honrar sua casa, honrar seu nome, honrar seu casamento, honrar sua vida espiritual. Ele marca. Então, o que acontece? Daniel, ele, desde o princípio, ele temia a Deus. Ele honrava a Deus. No capítulo 2 de Daniel, quando o rei, a Bíblia diz que o rei teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho, ele ficou perturbado. Nabucodonosor então chama todos os magos, todos os seus livros, todos os seus adivinhos, astrólogos, para interpretar o sonho. Só que Nabucodonosor diz: vocês têm que me contar o sonho e interpretar ele para mim. Só vou acreditar se vocês me contar o sonho e interpretar. Mas os sonhos de Deus, só Deus pode interpretar. Quando o sonho é filho de Deus, nem o diabo, nem o homem, ninguém pode interpretar. Só Deus pode dar interpretação. Então, o rei se enfureceu porque eles estavam chutando o sonho. Estavam tentando adivinhar qual era o sonho. Ninguém sabia, só Deus podia revelar. Então o rei Nabucodonosor se enfureceu e deu uma ordem para que se matasse todos os magos, astrólogos e adivinhos do seu reino. E ele deu uma ordem para um homem chamado Airoque. Airoque sai com a ordem para mandar matar todos os astrólogos, todos os adivinhos, todos os magos. E quando Airoque saiu para matar todo mundo, Daniel encontrou com ele no meio do caminho. Quando Daniel encontrou com ele, Daniel disse: por que você está tão agitado? Ele disse: o rei mandou matar todos os adivinhos, astrólogos e magos do seu reino. E nessa matança, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também entraria na morte também, porque eles eram considerados dessa turma. Então, eles morreriam também. E Daniel disse: Airoque, pede o rei um tempo, porque eu, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vai entrar diante de Deus para orar.
E Deus pode nos dar a interpretação do sonho. Ele pode revelar o sonho e dar a interpretação. Aí Iroque diz, mas eu não posso fazer isso. Ele implorou e disse, não, mas ajuda a gente, dá um tempo, só para a gente orar. Aí Iroque então permitiu que ele orasse. Respondeu, Daniel 2,15, respondeu e disse a Iroque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Iroque explicou o caso para Daniel. Foi o que eu acabei de falar. Que o rei tinha mandado matar os magos, astrólogos, todo mundo. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também morreria. Então Daniel pediu que ele desse tempo para que eles pudessem dar a interpretação. Então, ele deu, Daniel foi para casa, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e disse, vamos orar, porque só Deus pode revelar o sonho do rei e a interpretação dele. E eles foram orar. E numa daquelas noites, ou naquela noite, Deus revelou o sonho e deu a interpretação do sonho. Então, Daniel era... Os jovens que estão nos ouvindo, e os que vão ouvir essa palavra, Deus te leva a sério. Não é porque você é jovem que Deus não te leva a sério. Deus está te levando a sério. E Ele já está projetando o seu futuro, o seu presente e o seu futuro na obra dEle, na presença dEle. O Senhor já está te preparando. Você vai ser um pastor, você vai ser um pregador, você vai ser uma esposa de pastor, você vai ser uma missionária, você vai ser um missionário, você vai ser um evangelista, você vai ser um presbítero. O Senhor não está te trabalhando à toa. Essas lives não é por acaso. É o Senhor te preparando. Então Daniel foi orar. No versículo 19 de Daniel 2. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Esse é o Deus que revela segredos, revela mistérios, revela sonhos e dá interpretação. Quando Daniel foi revelado por Deus, ele disse, bendito seja o Deus da eternidade e a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus. Nada está oculto aos seus olhos. O Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Daniel pediu que a Iroque o introduzisse na presença do rei. E ele contou o sonho, contou a interpretação. E o que aconteceu? Deus foi glorificado. E o que aconteceu? Deus veio honrar a vida de Daniel, Sadraque. Então, aos jovens que estão nos ouvindo, você precisa lutar para honrar a Deus. Se você honrar a Deus, Deus também te honrará. Aí vem no capítulo 3. No capítulo 3 de Daniel, acontece o quê? Acontece que o rei faz uma estátua grande e ele dá ordem que ninguém podia, ou melhor, ele faz um decreto ali que durante 30 dias ninguém podia adorar outros deuses, buscar outras pessoas, a não ser o rei. Mas o que Daniel faz? O que Sadraque, Mesaque e Abednego faz? Eles continuam adorando a Deus. Quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha. Quando se toca as trombetas, buzinas, 3 jovens não se curvam. 3 jovens que temiam Deus, 3 jovens que eram comprometidos com Deus, 3 jovens que decidiram honrar a Deus, ainda que custasse a morte deles. Tocou-se as buzinas, eles não se curvaram. Alguém chegou e disse, tem 3 jovens que não se curvou. E então mandou avisar eles, não, talvez eles não ouviram. Diga lá para que vai tocar de novo para eles se curvar. Ele disse, não vamos nos curvar. Servimos a Deus. Então vocês vão morrer. Olha, Deus não é obrigado, mas nós somos dele. Se ele quiser, ele nos livra da fornalha. Se não quiser, nós somos dele. Mas curvar diante dessa estátua não vamos curvar.
jogaram eles na fornalha, o Senhor Jesus entrou lá, o anjo do Senhor entrou lá, andou com eles, passeou com eles. Quando saiu, o que eu disse no começo? Se o jovem vencer a prova, vencer o pecado, vencer a luta, e glorificar a Deus, Deus for glorificado através de sua vida, ele virá te honrar. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego glorificaram a Deus, ainda que custasse a morte deles, Deus entrou na fornalha e os livrou. O rei ficou tão extasiado que ele mandou tirar eles e baixou um decreto. Em todo o meu império, a partir de hoje, tem que reconhecer, tem que se curvar, tem que adorar, tem que glorificar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o único Deus poderoso. Então, o que acontece? Eles honraram a Deus e depois Deus veio e honrou eles. Eles foram honrados. Aí vem, mais para frente, no capítulo 6 de Daniel. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí o diabo arma outra cilada. Não se podia orar, não se podia buscar a ninguém durante certos dias, a não ser o rei. Mas Daniel não parou de orar. Daniel continuou orando e buscando a Deus com a janela aberta. Hoje o diabo bate o pé para algumas pessoas. Eles já estão correndo para debaixo da cama. Eles só batem o pé, eles estão correndo. Mas a Bíblia fala de jovens inesquecíveis que marcaram sua história. A Bíblia fala de muitos jovens. José, Samuel. A Bíblia fala de Josias. Começou a reinar com 8 anos. Com 15 anos promoveu o maior avivamento da sua história, onde o povo largou os deuses estranhos, ídolos, e voltou-se para Deus. Era jovem. E tantos outros jovens. Jesus foi um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de milagres, de poder. Então, quando Daniel não se curvou, eles foram até o rei. Olha, tem lá um moço lá que o senhor gosta muito, ele chama Daniel, ele quebrou o decreto. E ninguém podia quebrar o decreto. Pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões. O rei não dormiu porque amava Daniel. Quando ele foi lá no outro dia, ele diz: Daniel, o Deus a quem tu ama e serve fez alguma coisa. Saiu uma voz de dentro daquele lugar. Vive o rei para sempre. Vive o Deus a quem eu amo, sirvo e adoro. Eu estou vivo. Ele mandou o seu anjo, fechou a boca do leão, e eu estou vivo porque Deus me guardou. O rei manda tirar ele e baixa um decreto. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. O Deus de Daniel é inigualável, é imensurável. O Deus de Daniel tem o controle do céu, da terra, de baixo de terra. O que eu quero dizer é que Daniel era um jovem de propósito, era um jovem de oração, era um jovem de visões, revelações, comprometido com Deus. Se você observar a vida de Daniel, ele é tão impactante que quando ele ficou sabendo que os 70 anos do cativeiro estavam se cumprindo, ele entrou em oração. E quando ele vai orando, ele ora 7 dias, a resposta não vem. Ele ora mais 7, a resposta não vem. Ele ora mais 7. Ela chega no 21º. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, tenho ouvido as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O que o anjo disse para Daniel? Desde o primeiro dia que você propôs a humilhar, orar e buscar a minha face, eu já ouvi a tua oração
e liberei a resposta no primeiro dia. Mas os demônios, a capetada, cercou o mensageiro nos ares. O príncipe da Pérsia cercou o mensageiro. Houve uma batalha aí no mundo espiritual. Houve uma guerra no mundo espiritual. Mas Daniel não parou de orar, ele continuou perseverando. Aí a campanha não é 21 dias de oração, ele continuou perseverando, ele continuou orando. A resposta foi dada no primeiro dia. Mas os demônios cercou o mensageiro nos ares. E houve-se uma guerra tremenda espiritual. Mas Daniel continuou orando. Senhor, manda a resposta, manda a resposta, manda a resposta. Cadê a resposta? Preciso da resposta, preciso da resposta. O que aconteceu? Deus mandou Miguel, mandou reforço do céu, houve-se uma batalha, houve-se uma guerra, os exércitos celestiais venceram os inimigos e o mensageiro furou o bloqueio e chegou até Daniel no 21º dia. Mas olha, jovens, a resposta foi dada no primeiro dia. Só que o mensageiro só chegou no 21º dia. E disse para ele, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. E a resposta foi liberada no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia me cercou nos céus aí e travamos uma grande guerra. Mas ele continuou orando, adorando e clamando. Deus mandou reforço e eu furei o bloqueio. O que eu quero dizer para os jovens que estão nessa campanha? Muitas respostas já foram liberadas no céu. Muitas respostas já foram liberadas pelo Pai, mas elas estão travadas no mundo espiritual, porque é uma guerra 24 horas no mundo espiritual. Continue orando, continue chorando, continue gemendo, porque Deus vai mandar reforço e o mensageiro vai furar o bloqueio e vai chegar à sua casa com a resposta do Senhor. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Senhor. Chegar com a resposta do milagre, da bênção, da cura, da bênção, da vitória, do batismo com o Espírito Santo, da renovação. É isso que Deus tem para nós. Então, Daniel, do primeiro capítulo do livro de Daniel ao último capítulo, você vê ele um homem de propósito, um homem de renúncia, um homem de visão, um homem de revelação. Começa jovem. E sabe o que me chama a atenção, irmão? E a todos que estão ouvindo? Daniel morreu com quase 90 anos. Sabe o que a tradição judaica escreve acerca de Daniel? É de arrepiar. Ela escreve assim, ó, até a sua morte, Daniel não se contaminou com a negra. É forte, meu Deus. Ele começou fiel a Deus na sua juventude, não se perdeu, não se corrompeu, foi político, foi primeiro-ministro, trabalhou no alto escalão de todos aqueles governos ímpios, governos perversos, mas não se perdeu. É forte. Não se contaminou, não se perdeu no tempo. Ele morreu crente, morreu glorificando a Deus, morreu honrando a Deus. Lá no capítulo 6, se você ler todo o capítulo, você vai encontrar os inimigos dizendo assim, olha, nós não conseguimos achar culpa em Daniel. Nós vamos ter que inventar alguma coisa, nós vamos ter que criar alguma coisa para a gente pegar ele, porque ele não tem culpa, ele não tem erro, ele não falha, ele é fiel o Deus dele. Isso é maravilhoso. Então, para encerrar essa palavra, aos jovens que estão ouvindo e aos que vão ouvir, a melhor coisa desta vida, a maior riqueza, é ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai entrar dentro da fornalha, Deus vai entrar dentro da cova dos leões, Deus vai fazer água brotar da rocha, Deus vai parar sol, Deus vai abrir mar, Deus vai multiplicar pão, peixe, farinha, azeite. Se você for fiel, ele vai fazer dinheiro aparecer na boca do peixe. Se você for fiel, ele vai honrar. Você precisa deixar de viver um evangelho teórico, um Deus teórico. Deus quer te dar experiências vivas, poderosas, gloriosas e marcantes.
Todas as experiências que eu te contar, você vai, minhas pessoais, algumas são fortes, você vai se alegrar agora, talvez chorar, falar em língua, e daqui uma semana você esquece. Mas a experiência que Deus te der, pessoal, você nunca mais esquece dela. Você leva ela por resto. O que Moisés viu, marcou ele eternamente. O que Elias viu, marcou ele eternamente. As visões que Daniel viu, marcou eternamente. E é isso que Deus tem para você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os jovens do Núcleo 7. Que Deus abençoe todos os líderes do Núcleo 7. E que vocês continuem com essa disposição. E que o Espírito Santo de Deus continue usando vocês e dando experiências profundas, poderosas e verdadeiras. Quero agradecer pela honra de estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite de compartilhar essa palavra e dizer que vale a pena orar. Muitas respostas já foram liberadas. Elas não vão ser liberadas. Elas já foram. Só não chegou na sua casa ainda, mas vai chegar. Deus abençoe. Ore por nós, pastor. Ora. Ore por Amém. nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro e intercedo por todos os jovens do Núcleo 7. Senhor, dá experiência a esses jovens. Experiências como as de Daniel, como as de Sadraque, Mesaque e Abednego, como as de Samuel, experiências como as de José, de Josias. Senhor, dá experiência aos jovens, como de Estevão. Dá experiência aos jovens, como Jesus tinha 12 anos e já dava resposta aos médicos, aos doutores. Espírito Santo apodera da liderança desse Núcleo 7. Incendeia os seus corações, para que eles possam incendiar todas essas igrejas do Núcleo 7, todos os nossos ADMPs, todos os núcleos do 1 ao 13, uma Duque geral. Senhor, eu rogo a unção do Espírito Santo sobre todos os jovens do Núcleo 7. Dá visões a eles, dá revelações a eles, dá inspirações a eles. Senhor, que eles possam te levar a sério, porque o Senhor está levando todos eles a sério. E o Senhor tem obras grandes e poderosas neles, por eles e através deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém.